Meus irmãos, o nosso tempo, ele se torna muito precioso, em especial quando estamos na casa de Deus. Tivemos a oportunidade de procedermos uma leitura por demais conhecida da igreja e de todos os irmãos que sempre estão manuseando a Bíblia. Provérbios, capítulo 15 e o verso de número 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Muito interessante este verso da Bíblia, e que é conhecido por muitos crentes, em especial quando fala do temor do Senhor e também da honra alcançada, merecida da parte de Deus, e que diante dela vai a humildade. E eu quero chamar-lhes a atenção para esta palavra que a achei muito interessante, comparando com o texto que está na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 8. Quero pedir aos irmãos que, por bondade, acompanhem estes textos bíblicos. Filipenses 2, versículos 5 a 8 nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 complementa dizendo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. À luz da Sagrada Escritura, todos nós sabemos que Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Há pessoas que às vezes ficam interrogando: Jesus é Deus? Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus? É Deus. E Deus é Deus? É Deus. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Deus é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Jesus é Deus. E São Paulo, escrevendo aos Filipenses, nesta carta, ele se expressou dizendo que, de sorte que haja em vós, em mim, em você, em todos nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve o sentimento mórbido, doentio, de ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo. Não existe servo grande. Servo é servo. Eu lembro-me que um dia o saudoso pastor que presidiu a Igreja e Convenção no Maranhão, Estevão Ângelo de Souza, adentrou ao templo e o pastor em exercício, o pastor Pedro Aldi Damasceno, nosso companheiro da Almadene, estava ministrando, e quando o pastor saudoso Estevão foi adentrando ao templo, ele disse: eis aí o grande servo de Deus. Pastor Estevão subiu, pediu permissão e disse: por gentileza, eu quero dizer a você, Pedro Aldi, que não existe grande servo. Servo é servo. Servo é para servir. Servo é para obedecer. Servo é para cumprir as ordens que recebe. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu já ouvi certa feita um dos nossos pastores dizer: eu tenho pai, mas eu nunca serei pai do meu pai. Meu pai será sempre meu pai. E eu aprendi esta lição. Eu sou pai, hoje avô, hoje bisavô, mas eu nunca terei a ousadia de dizer que eu sou igual ao meu pai, ou maior do que o meu pai. É bem verdade que hoje eu já sou de maior, meu pai já dorme no Senhor, mas ele era meu pai, e eu não posso dizer eu sou igual ao meu pai, maior do que meu pai. E Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os irmãos imaginem, analisem a vida, porque Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas os irmãos já pensaram a vida se submeter à morte? Jesus morreu, Ele se submeteu à morte. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e grande glória. E disse: eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tomou as chaves das mãos do diabo. Ele agora tem as chaves da morte e do inferno. É por isso que ele pode dizer: eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu sou Jesus, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro. Mas ele não teve por usurpação de dizer: eu sou igual ao meu Pai. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aqueles que se humilham a si mesmo, Deus os exalta. E aqueles que se exaltam, eles são humilhados. E alguém conhece, alguém de logo está se exaltando, está pensando que é, porque quem é não diz que é. Quem é permanece calado, não diz que é.
Aonde chega alguém e diz, é o que? Não, eu sou uma cana agitada pelo vento. Eu sou um pequeno servo. Eu sou um servo nas mãos de Deus. Eu sou um instrumento a ser usado por Ele, a hora e o dia que Ele queira me usar. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte mais cruciante que podia haver. Imaginem a vida se entregar à morte. Deus, somente Deus, tem poder e autoridade para trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, ao ponto de compreendermos a profundidade da sua palavra. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que é interessante é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz morte de cruz. E se o irmão examinar, procurar o dicionário e observar o que quer dizer morte de cruz, vai ver que era a morte mais cruciante que podia haver. Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Alguém pode enfrentar uma dificuldade em expulsar alguém que pode se tornar possesso por uma ação do mal. Ele pode dizer em nome de Maria, de Joana, de Joana d'Arc, de Pedro, de Sancho, não vai sair. Mas se falar no nome de Jesus, este nome está acima de todo o nome. Tudo obedece. Porque Jesus, Ele é Senhor. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu. Não fomos até lá, mas todos nós sabemos pela Bíblia que existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. E miríades de anjos, mas todos vão se dobrar diante de Jesus, e toda língua vai ter que confessar a Ele. É um privilégio muito grande. E por que Jesus alcançou tudo isso? Porque Ele humilhou-se a si mesmo. Ele desceu do pedestal. E quando às vezes eu paro para olhar a humildade de Jesus, a obediência de Jesus, a submissão de Jesus, descer do céu, do seu trono de glória, passar pelo sol, pela lua, pelas estrelas, satélites, cometas, todos eles viram Jesus descer do céu. Eles pararam para ver e contemplar. Ali vai descendo o Filho de Deus. Aquele que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Deus o exaltou soberanamente. Nós cristãos
Nós que fazemos a igreja de Deus, precisamos pedir a Ele diariamente: Senhor, me guarda do sentimento de igualdade doentio, mórbido, mau, ao ponto de pensar que eu sou igual. Não. Cada um tem a sua individualidade. Se o templo estivesse completo de irmãos, poderíamos olhar aqui: ninguém é igual ao outro. As pessoas que nascem e são gêmeas, elas são diferentes uma da outra. Não são iguais. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Não se cansem de meditar na palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, e se até um dos nossos irmãos aqui quisessem ler, eu ficaria muito agradecido. Isaías capítulo 14, os versículos 13, 14 e 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. 15. Eu subirei, dizia aquele anjo, aquela personagem que por Deus ele foi exaltado, confirmado. Mas quando vem o orgulho próprio, a pessoa se exalta, se ensoberbece. Eu estava olhando, analisando o que está acontecendo agora, e dizendo: se Deus não tiver misericórdia de nós, quem vai escapar? Nós tínhamos em nosso ministério um pastor que eu o admirava pela sua forma de ensinar, de pregar, de doutrinar. Ele já está na glória, a sua esposa também, seus filhos ainda estão militando. E ele me contou que um dia Deus deu a ele um sonho, porque Deus fala com a gente através de sonho, de visão, fala dentro do nosso coração. Quando Ele não quer, Ele usa alguém para falar conosco. Às vezes fala até por nós mesmos, usando a nossa boca. Eu já vi muitas vezes isto. E naquele sonho ele ia numa cidade muito interessante e de repente encontrou-se com uma personagem, olhou para ele e disse: você conhece João Antônio da Silva? Ele disse: sim, conheço. Conhece? Ele disse: conheço. Aquela personagem levantou a perna, tirou debaixo do sapato um verme, e esfregando num dedo e no outro, disse: João Antônio da Silva, é isso aqui. Aí ele despertou, acordou, caiu de joelhos: Senhor, tenha misericórdia de mim, agora eu sei quem eu sou. Os irmãos, imaginem o que nós estamos vivenciando hoje, no dia a dia, com essa pandemia. Em especial nós de mais idade, que somos da melhor idade. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É inútil.
Mas Deus, Ele é misericordioso, é o nosso refúgio, e nós vamos continuar dizendo que nós seremos vencedores. Porque Jó, ele teve a autoridade e dignidade de dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia! Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas que não há razão, motivo para nos tornarmos importantes. Porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Bote humildade na frente. É Deus quem exalta, é Deus quem tira do lixo, é Deus quem coloca no lugar de príncipe. Mas é Deus, não somos nós. Esses méritos não são nossos, é Ele quem dá. Ele dá a quem Ele quer dar. Os irmãos ouviram a semana passada, nós falamos sobre José, cognominado José do Egito. Os patriarcas movidos de inveja, porque há veículo movido a álcool, outra a diesel, outra a gasolina. Mas existem pessoas que são movidas de inveja. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Aonde ele punha a mão, Deus abençoava. Aonde ele pisava, Deus confirmava. Porque Deus é assim. Eu subirei às mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. É um absurdo, é uma barbaridade. Nós estamos palmilhando neste mundo mal por misericórdia de Deus. Quantas vidas já tombaram e Deus está poupando a gente até aqui. É um privilégio de amanhecer e a gente poder dizer glória a Jesus. Graças a Deus, estou vivo. Os irmãos que têm mais intimidade dizem obrigado, Jesus. Ele entende a sua linguagem, a sua forma de falar. Ele é misericordioso. Ele sabe e não esquece nunca que você e a minha pessoa, nós somos pó. Os irmãos não me ignorem, mas diariamente, quando o dia amanhece, eu pergunto, irmã Carmen, ela diz o que é? Eu digo, você está viva? Ela diz, bem viva. Eu digo, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a situação é crítica, mas o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a Bíblia nos convida a vir e contemplai que desolações Ele faz na terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima carro com fogo e diz para você, aquietai-vos, sabei que eu sou o teu Deus. Estou ao seu lado, vou continuar lhe ajudando, vou continuar lhe abençoando e lhe dando livramentos. A cova que foi aberta para você ser colocado lá, a sua pessoa, eu mandei fechar, porque Deus é quem fecha a cova. Cante e glorifique a Deus nesta noite. Dê um brado de vitória com a sua família e diga em alto e bom som: em tudo nós somos mais do que vencedores. Mas nunca sermos levados pelo sentimento doentio de igualdade. Se os irmãos não se aborrecerem,
Abram as suas Bíblias no livro de Ester. Livro de Ester, capítulo de número 1. E escutem esta leitura bíblica. Se o irmão Cláudio quiser ler, Ester é página 513 do Antigo Testamento. Não é velho, é antigo. Que alguém chama Velho Testamento, eu chamo Antigo Testamento. Até as pessoas de idade não querem que chamem eles de velho. Não me chame de velho, não. Velho é estrada. Então, por que não dizer Antigo Testamento, Novo Testamento e Antigo Testamento? Não encontrou? Outro irmão encontrou? Ester capítulo 1, começando a leitura pelo versículo de número 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Escutem aí, 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E o sétimo dia... Prossiga. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Agta, Abacta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cársena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra ti, contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha
sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos médios, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Que Deus nos abençoe. O rei havia feito um convite e um banquete aos grandes, aos nobres, a todo o povo. E mandou organizar de forma que as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórtico, pórfiro digo, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Tudo que era especial, o rei mandou organizar. E depois de tudo pronto, ele disse, eu quero que a rainha Vasti venha à minha presença. E ela disse, eu não vou, e vou fazer um banquete com as mulheres do reinado. E aquilo pesou. Ela disse, ele é rei e eu sou rainha. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Na igreja é diferente. Quem morreu é quem governa. É Jesus. É Ele quem governa. É Ele quem governa. Jesus. Glória ao seu nome para sempre. Ele morreu, ressuscitou e governa. Aqueles que serviam perante o rei ficaram preocupados demais. E chamaram o rei e disseram para ele, como é que vai ficar essa situação agora? A rainha não veio. O Senhor pediu que ela viesse com a coroa real para mostrar ela a sua beleza. Mas ela disse que não vinha. E como é que vai ser agora com os príncipes dos médios e dos persas? As mulheres vão dizer, eu não vou também, a rainha não foi, eu também não vou. A coisa vai ficar, como diz o carioca, avacalhada, bagunçada. E como diz o baiano, embananada. E o rei disse, e agora, o que é que vamos fazer? Disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher outra pessoa para ocupar o lugar dela. Ela não soube se humilhar, não reconheceu a soberania do rei. Irmãos, nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor Jesus. Se bem parecer ao rei, saia de sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante. Eles disseram, não se quebrante. A sua palavra de rei tem que se cumprir. Não, mas não se quebrante. Não se quebre. Que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela, que Deus tem sempre melhor.
Dá para glorificar o seu nome? Deus tem sempre o melhor. No dia que eu pensar que eu sou o melhor, importante, aí Deus diz, sai, eu tenho melhor do que você. Quem estiver cantando, tocando, eu abafa mesmo, sai, eu não quero você não. Eu quero o melhor do que você. Eu já reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eu tenho 7.000, Elias. Você pensa que é só você? Eu tenho 7.000 na reserva. Deus tem alguém na reserva para ocupar o meu e o seu lugar. Desça por bondade e obedeça a Papai do céu e ao seu Filho Jesus. E assim foi feito. Eu quero pedir aos irmãos que digam assim comigo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, mas humilhou-se a si mesmo, mas humilhou-se a si mesmo. E que Deus abençoe a sua igreja na face da terra. Aos irmãos, aos amigos, aos participantes, e que o nome do Senhor, Ele seja glorificado na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu governo.